No que se transformou a igreja de Jesus? O que fizeram com a igreja de Jesus? Se transformou num verdadeiro comércio naquela época, aonde para conseguir a salvação as pessoas tinham que pagar penitências, sacrilégios, fazerem sacrifícios e darem o seu dinheiro. A política entrou dentro da igreja. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem de fé, uma mensagem de salvação para as nossas vidas. Gostaria de estar compartilhando com vocês hoje uma palavra que eu tenho lido na Bíblia. Nós estamos fazendo um propósito de estar lendo o Novo Testamento. São 260 capítulos. Esse propósito é de ler um capítulo por dia, para que através da leitura do Novo Testamento, através do conhecimento da verdade, da Palavra de Deus, do Evangelho da graça, do Evangelho da salvação, nós venhamos conseguir estar sempre chegando ao conhecimento da verdade absoluta que há na Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Então eu gostaria de estar convidando você também para entrar conosco nesse propósito. O propósito é de ler um capítulo por dia e através dessa leitura o Espírito de Deus vai trazer para cada um daquele que se propõe em conhecer a verdade. Irá trazer a libertação para todos aqueles que se propuserem no coração de conhecer os pensamentos de Deus, a mente de Cristo. Então eu gostaria de estar convidando você a participar desse propósito. O propósito é um capítulo por dia. Se de repente você está participando desse propósito e queira ler mais de um capítulo, não tem problema também. Mas o objetivo é chegar ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. E hoje, através dessa palavra, eu tenho absoluta certeza que o pensamento de todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo irá ter uma nova direção através dessa mensagem. Tá certo, pessoal? Então hoje eu gostaria de estar compartilhando o Novo Testamento da Bíblia no livro de Judas, no capítulo 1. Estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé.
Porque uma vez por todas, Deus deu a todo o seu povo. Então aqui, pessoal, no começo, Judas estava lá, acredito que lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus, pensando nas coisas que aconteceu, e de repente ele se propôs, pelo Espírito de Deus, em escrever um pensamento que ele estava tendo, inspirado pelo Espírito de Deus naquele momento. E ele se propôs a escrever a favor das pessoas, a respeito da salvação, das pessoas que tinham uma vez recebido a salvação e estava ali convivendo já na época da graça pela fé. E ele sentiu o desejo de estar trazendo uma mensagem e escreveu, que é exatamente isso que nós estamos lendo hoje aqui. Como ele diz, então senti que era necessário escrever agora, para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. O objetivo dele ter esse despertar em querer escrever essa epístola dele próprio aqui, é pelo fato da igreja estar sendo infiltrada, estar se infiltrando na igreja, homens direcionados por espíritos enganadores, espíritos de demônios. E ele diz aqui no 4, pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Então ele está falando que teve, na época, como a igreja começou a crescer, pessoas com outros interesses pessoais se infiltraram no meio deles, se passando como cristão, e acabaram passando despercebidos no meio do povo da igreja. E eles não foram notados, mas o Espírito de Deus estava trazendo já para Judas essa revelação, mostrando que a igreja estava sendo infiltrada por esses homens direcionados por demônios, sendo conduzidos por demônios, por espíritos malignos. E ele estava preocupado aqui, dizendo que esses homens não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a vida imoral, o qual esses homens tinham. Então ali, Judas estava trazendo uma revelação do Espírito de Deus, alertando o povo cristão que tinha boa intenção na época de seguir o Evangelho de Cristo. A igreja estava crescendo dia após dia, o crescimento. E aí, uma vez o mundo espiritual, sabendo que a igreja estava crescendo, se levantou contra, arrumando uma forma de barrar, de mesclar a fé daquelas pessoas, a fé genuína que eles estavam tendo. Então, esses demônios, através da vida desses homens, infiltraram na igreja com o objetivo de mesclar assuntos para confundir a fé do povo, misturando com assuntos que ia fazer com que a pessoa enfraquecesse na fé, com que a pessoa absorvesse outro tipo de pensamento, enfim, chegasse a crer em outros deuses também, em outros caminhos que levava até a salvação. E ele está dizendo exatamente isso, que eles entraram sem serem notados.
E eles torciam a mensagem a respeito do Evangelho da Graça. Esses homens vinham com outros argumentos convincentes, usando de sofisma para confundir o povo de Deus, o povo que estava ali com grande intenção de seguir o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, de seguir os passos de Jesus. E foi revelado isso a Judas. Por isso hoje nós temos esse relato aqui. E esses homens tinham como objetivo se infiltrar para destruir o povo, para também arrumar através disso uma forma como se fosse uma desculpa para a vida imoral deles, mesclando o Evangelho, como nós vemos hoje. Hoje em dia, isso também acontece em vários locais que se denominam como pontos de fé em relação a Deus. Religiões crescem grandemente no mundo hoje, cada um com a sua forma de pensamento, fazendo com que a Bíblia, muitas das vezes, até se torne como uma verdadeira chacota, brincadeira, que é o que nós vemos aí. Pessoas usando o Evangelho de uma forma com que venha satisfazer as suas vontades, introduzindo no meio da igreja moderna costumes, opiniões, como nos vídeos anteriores que eu postei já há um tempo atrás, pessoas levantadas por demônios para mesclar o Evangelho de Cristo, fazendo com que o mundo entre dentro das igrejas disfarçado e assim venha corromper o povo escolhido de Deus. E aqui isso já acontecia, e hoje está acontecendo isso nas igrejas também, como também outras religiões que entraram com um pensamento sobre o que é Deus e analisando de formas diferentes e fundando assim várias religiões que nós vemos no mundo hoje, cada uma com a sua opinião formada e com o seu próprio caminho que leva a um Deus também. O mundo hoje também, absorvendo isso tudo, criou o ecumenismo, que é uma linha de pensamento onde dá a direção de todos os caminhos dirigirem e chegarem a um só Deus, o movimento ecumênico. E eles estavam dentro das igrejas, mesclando a fé do povo com pensamentos direcionados aos seus próprios interesses, a fim de deturparem o caminho da verdade, para arrumar uma desculpa para as suas vidas erradas. Enfim, instrumentos usados pelo próprio diabo para vir destruir a obra de Deus e levar o povo a andar pelo caminho da perdição. E aqui está dizendo, e também rejeitam a Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Olha só o objetivo deles é, através do sofisma, um argumento que aparentemente parecia bom, mas eles estarem ali mesclando o senhorio de Cristo, mesclando a fé do povo, ao ponto de fazer com que as pessoas viessem a querer também rejeitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Mestre. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então, ele está dizendo que há muito tempo atrás as Escrituras Sagradas já estavam anunciando que iria acontecer isso. Iria acontecer
essa infiltração do inferno dentro da obra de Deus, dentro da fé do povo, para desvirtuar a mente das pessoas no autor e consumador da fé. E a condenação já estava predita aqui nas Escrituras sobre o que esses falsos profetas iriam receber. Continuando 5. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Então aqui ele faz um paralelo às Escrituras, o qual no Antigo Testamento mostra que Deus, querendo livrar o povo que estava aprisionado no Egito, levantou Moisés ali como líder para salvar esse povo. E Deus se manifestou no meio do povo, com grandes sinais e maravilhas. Mas o povo, ao passar do tempo, eles começaram a ter outra forma de pensamento. Começaram a levar uma linha de pensamento inspirada por demônios também, ao ponto de caírem na idolatria e na imoralidade. Isso levantou a ira de Deus, como diz aqui. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram, porque o povo começou a idolatrar, a adorar imagens de escultura. Fizeram ali um bezerro com o ouro que eles tinham, começaram a adorar e caíram na imoralidade. E Deus se irou e destruiu todas as pessoas que não estavam crendo verdadeiramente, de forma que viesse a agradar a Deus. Estava vivendo uma vida imoral, como nós vemos hoje, o evangelho que tudo pode. Tudo pode. Hoje em dia tem igreja para tudo. No meio gospel, você tem igreja para homossexual, você tem igreja para prostitutas, você tem igreja para as pessoas que adoram o mundo, que gostam de beber, ao ponto de usarem a bebida como um meio de poder agregar outras pessoas que também gostam de beber também, criando baladas gospel, rave gospel, shows, eventos, trouxeram o mundo para dentro da igreja de Cristo. E no meio disso tudo, a palavra de Deus está dizendo aqui que vai chegar o tempo que esses líderes que estão direcionando esse povo à perdição vão ter um acerto de conta, porque as Escrituras já falavam isso, que esse povo, esses líderes, iriam receber a condenação que há. E era exatamente sobre isso que Judas, usado pelo Espírito de Deus, estava já também escrevendo essa mensagem. E aqui ele fez uma comparação. Deus, quando livrou o povo do Egito no passado, o povo que estava sendo dado como verdadeiros escravos, mas Deus, pela misericórdia, levantou ali Moisés e foi lá para libertar o povo de Israel. E mesmo assim o povo caiu novamente. Só que dessa vez, Deus se irou grandemente com esse povo e destruiu esse povo. E Judas compara aqui, ele diz assim, no 6: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos seus limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar de onde moravam. Olha só aqui, ele fez uma comparação com os anjos que abandonaram o lugar onde eles moravam, a sua habitação. Eles abandonaram o reino celestial por causa do reino do mundo. E aqui ele está dizendo que esses anjos
estão amarrados com correntes eternas debaixo da escuridão, onde Deus está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Olha só o que vai acontecer com esses anjos que abandonaram o seu estado original de seguirem a Deus, de servirem a Ele, de estarem como mensageiros de Deus ao mundo, levando ajuda às pessoas que viviam aqui. Esses anjos, a Bíblia aqui está dizendo, no livro de Gênesis também, se for ver no começo, já relatava sobre isso também. Dizem que os anjos que não guardaram o seu estado original, abandonaram ali por causa da sensualidade. Eles queriam se envolver com as filhas dos homens, com as mulheres, porque achavam elas lindas, e ao ponto de abandonarem o seu estado original. E foram lançados a servirem o diabo. Então Judas está fazendo uma referência aqui. E aqui ele diz também sobre o vídeo que eu postei ontem, que eu subi para o YouTube ontem, estava falando a respeito disso também, do que nós vamos entrar no assunto de Sodoma e Gomorra. Aí ele diz assim: lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra, das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Então aqui está falando, pessoal, que Deus, Ele não poupou nem os anjos dele, que se levantaram contra a criação, que abandonaram o seu estado original e se envolveram com a imoralidade. Então Deus não poupou nem esses anjos. A palavra de Deus está dizendo aqui que eles foram guardados na mais profunda escuridão, já com um juízo de condenação. Não irão nem passar pelo julgamento deles. Aqui já está juízo de condenação eterna para o dia que já está preparado. E aqui diz que eles cometeram imoralidades, pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é aviso claro para todos. Então aqui Judas está trazendo como um alerta através da mensagem do Espírito Santo, para que assim todas as pessoas viessem estar ligadas no que está acontecendo no mundo hoje. Então, o que nós podemos aprender com essa palavra aqui, a palavra de Deus, com o Novo Testamento? Judas capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. O que nós podemos aprender aqui e ter como experiência para a nossa vida espiritual? Simplesmente, pessoal, a pessoa hoje que ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e ela começa a ser regenerado pelo Espírito de Deus, jamais ela tem que colocar a sua confiança na igreja ou em seus líderes, seja ele quem for, jamais. Porque o objetivo do diabo é fazer com que as pessoas venham a cair na fé, é fazer com que elas venham ser derrubadas e assim elas venham a estar só. Esse é o objetivo dele. E uma vez só, elas vão ser conduzidas à perdição. Então,
essa mensagem vem trazer uma direção para que aquele que recebeu o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação, nunca deve colocar a sua confiança nos homens ou nos líderes, quem quer que seja, mas sim colocar a sua fé, a sua confiança em Jesus e na sua palavra, somente isso. Então, se você é de alguma religião, seja ela qual for, não importa qual religião seja, da A até a Z, não importa qual seja, uma coisa é certa: a palavra de Deus, o Novo Testamento, ele está livre para que você venha ler e conhecer a verdade. E uma vez que você coloca a sua confiança na palavra, no Evangelho da Salvação, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você nunca irá ser enganado. E o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra, ele estará te acompanhando e sempre te trazendo uma direção certa. Você passará a ter a sua experiência com Deus, aonde você irá estar depositando a sua fé no autor e consumador dela, Jesus Cristo, único, digno de receber a sua fé, a sua adoração, a sua confiança. Então não deixe de ser enganado. Tudo que você ouvir, em qualquer religião que seja, se você tem o Novo Testamento da Bíblia, você tem a liberdade de abrir, ler e fazer comparação e ver se aquilo que você está ouvindo, se aquilo que você está aprendendo está realmente escrito na Bíblia, se está realmente escrito principalmente no Novo Testamento, que é a nova aliança. Muitos têm mesclado a mente das pessoas através do Antigo Testamento para trazer na vida das pessoas uma confusão mental e espiritual, fazendo assim ela se tornar escrava e andar segundo os preceitos da lei. Então até isso você tem que saber absolver. De tudo que você ouvir nas religiões, absolva sempre aquilo que é bom. E aquilo que você vê que é bom, ele tem que se encaixar no que está escrito no Novo Testamento, na Bíblia, na Nova Aliança. Tudo que tiver fora disso vem de duas direções: ou da mente carnal do homem, ou a inspiração de demônios. Era justamente isso que Judas estava falando, que esses espíritos malignos, utilizando a vida desses falsos profetas, iriam entrar dentro das igrejas para confundir, mesclar a glória de Deus e assim tirar o senhorio de Jesus Cristo, tirar ali a direção que vem de Deus e fazer com que o homem venha a seguir o homem. Por isso que nós vemos muitas coisas acontecer no mundo. Pessoas que uma vez receberam a salvação, mas depositaram a sua confiança nos homens, nas instituições, nas religiões, e quebraram a cara. Porque no momento que essas pessoas mais precisaram em ter um apoio espiritual, pelo fato da confiança delas estarem no homem, nas instituições, elas se decepcionaram e abandonaram a fé. E muitos estão no mundo caídos na beira do caminho, que é o que nós vemos aí. Teria muitos exemplos para dar aqui, mas o objetivo desse canal não é citar nome de pessoas, porque se fosse, teria muitas pessoas para citar os nomes aqui, que acabaram se decepcionando. E olha que no meio dessas pessoas, tem até pessoas de grandes influências, pessoas do meio artísticos, que acabaram se decepcionando e escorregando na fé, porque colocaram a sua confiança no homem, colocaram a sua confiança nas instituições religiosas e acabaram se decepcionando
e naufragando na fé. E hoje se encontram no caminho da perdição, sendo conduzidas para o inferno. Isso é uma realidade, é um fato, pessoal, que está acontecendo no mundo hoje. Mas aqui, Judas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele já estava falando que isso iria acontecer no mundo. Nas igrejas, esses demônios iriam se infiltrarem para confundir e tirar o foco de Jesus. E é o que está acontecendo hoje. Eu estava, esses dias, eu já tinha assistido, mas de vez em quando eu coloco para mim assistir, para estar comparando, fazendo comparações da Bíblia em relação ao que aconteceu e em relação ao que está acontecendo. E eu estava assistindo o filme, inclusive, eu recomendo para que vocês que não assistiram, assistir esse filme. Ele chama Lutero. Ali você vai ver no que se transformou a igreja de Jesus. O que fizeram com a igreja de Jesus? Se transformou num verdadeiro comércio naquela época, aonde para conseguir a salvação as pessoas tinham que pagar penitências, sacrilégios, fazerem sacrifícios e darem o seu dinheiro. A política entrou dentro da igreja. Então o próprio Deus levantou Lutero para que fizesse com que isso tudo fosse revelado, toda a podridão, toda a imundície. E aqui nós vemos hoje acontecer isso. Pessoas que seguem igrejas, pessoas que seguem os líderes fielmente e esquecem de seguir o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Novo Testamento da Bíblia. Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje está falando em relação a isso, a fazer com que você que estiver assistindo esse vídeo venha chegar ao pleno conhecimento da verdade, do Evangelho da salvação. Venha conhecer o Novo Testamento da Bíblia. Como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o termômetro é esse, pessoal, o termômetro da sua fé é exatamente isso, independente da religião onde você esteja. Palavras bonitas, palavras convincentes, palavras que atraem até uma fé. Mas tudo que você ouvir, você confere na sua Bíblia. E você confere principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Porque você, fazendo isso, jamais será confundido. Presta atenção no que essa mensagem está falando com você hoje. Conhecer a verdade e receber a libertação e sair desse cativeiro da onde você se encontra, independente de qual seja ele. A palavra de Deus, ela traz uma direção. E no Novo Testamento você encontra a resposta para todas as coisas. Tudo que você ouvir, você vai encontrar uma resposta. E você vai comparar, ver se realmente aquilo que você ouviu é aquilo que Deus está falando. É maravilhoso nós podemos ter essa oportunidade, porque uma pessoa que chega ao conhecimento do Novo Testamento, ela chega ao conhecimento da verdade absoluta e jamais ela irá ser enganada. Então essa mensagem de hoje, Judas, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está falando isso, para que a pessoa venha tomar cuidado. Porque Deus, quando ele se irou, ele não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele deu como referência. Ele não poupou os anjos que abandonaram o seu estado original, a sua verdadeira habitação, e se envolveram com esse mundo e as imoralidades que nele há. E ele diz que esses anjos estão guardados para a sentença
de condenação já. Em algemas eternas, eles estão aprisionados nas densas trevas. E o que vai restar para eles é ser lançados no lago de fogo, a segunda morte. Então é isso, pessoal. Vamos estar em alerta. Para você que não recebeu Jesus como seu Salvador, a sua oportunidade é agora de recebê-lo, porque o mundo está acabando, o juízo de Deus está sobre a terra, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E eis aí a oportunidade para que através da leitura do Novo Testamento, da Bíblia, você venha chegar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da verdade, e venha invocar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e venha receber a sua parte também no reino celestial. Esse mundo está acabando, como no vídeo anterior foi dito, esse mundo vai ser destruído com fogo. Já está sob juízo de sentença. O livro de Apocalipse mostra a sentença preparada para esse mundo já. E nada pode mudar o que já está determinado. Se você não sabe, o livro de Apocalipse, ele não tem como ser mudado, porque ele é o livro de uma revelação. É como se fosse Deus chegando hoje na vida de uma pessoa, o qual ele quer que anuncia o que irá acontecer, e levar essa pessoa lá para o futuro e mostrar o que irá acontecer. Isso é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é exatamente isso. O que Jesus levou João para ver, é exatamente coisas que vão acontecer, coisas que já estão determinadas a acontecer. É isso o livro de Apocalipse. Por isso que chama o livro da revelação. É a revelação de Deus no mundo. É o juízo, é a sentença do que irá acontecer com esse mundo. A sentença dos demônios, a sentença de Satanás, a sentença do anjo caído, de Lúcifer. Ele já está sentenciado já está sobre o juízo de condenação. E o mundo também. Mas as pessoas, todas que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus, enquanto você tiver oportunidade, fôlego de vida, você tem a chance de receber a salvação. Não existe sentença sobre a sua vida. Enquanto você estiver vivendo nesse mundo, você tem a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a oportunidade é agora. O tempo está correndo. O relógio do Apocalipse já está indicando o final de tudo. E Jesus está voltando. E ele disse que voltaria e livraria o seu povo, livraria todos aqueles que receberam ele como seu Senhor, como seu Salvador, todos aqueles que foram regenerados, tiveram uma mudança de vida, todos aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, esses irão ser salvos, esses irão ser poupados da grande destruição que está chegando nesse planeta. Então é tempo de se arrepender, é tempo de rever os seus conceitos, é tempo de receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Para você que não recebeu Ele ainda, é tempo de regeneração, de se tornar uma nova criatura. E o tempo é hoje e o tempo é agora. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa, uma mensagem abençoada. Judas, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Espera aí que eu vou confirmar aqui. A partir do versículo 3. E eu tenho certeza que quando você terminar esse propósito, o Espírito de Deus estará dentro de você. A palavra de Deus, o Evangelho da salvação. Então é isso, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.